Médico no SUS pra quê? Agora tá explicado porque o Flávio Bolsonaro tinha tanto medo que o povo conhecesse as suas propostas. Começa a dar detalhes, isso acaba sendo usado contra a própria campanha. A gente tem que ser realista. Como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. É por isso que o Flávio Bolsonaro evitou ao máximo dar detalhes do seu programa de governo, que, como ele mesmo deixou claro, se as pessoas souberem, pode complicar a sua campanha. E pode mesmo, porque o programa de governo do Flávio Bolsonaro, além de um monte de frases e efeitos, promessas que o próprio pai dele não cumpriu, naquilo que avança é para piorar a vida dos brasileiros. Enquanto, por exemplo, na área da saúde, o presidente Lula tem investido em programas como os Mais Médicos, Farmácia do Povo, medicamento gratuito, ampliação de hospitais. A proposta do Flávio é simplesmente entregar os hospitais nas mãos da inteligência artificial. Se hoje você chega num hospital, leva tempo às vezes para ser consultado, mas é consultado por um médico de verdade, segundo o Flávio, isso não é necessário mais. Você tem que ser atendido pela telemedicina, que é um nome bonito para falar que você vai chegar ali, em vez de ter um médico para te atender, te examinar, te consultar, te olhar no olho a olho, sentir o que você está sentindo, vai ser alguém que vai estar em qualquer lugar do planeta, isso se for alguém de verdade que está lá e não um robô de inteligência artificial, que você vai relatar o que está sentindo e ele vai soltar uma listinha de compra de remédios do que é para você fazer. Sem examinar você de fato, sem tocar em você, imagina a maravilha que será isso. E não é só isso, a inteligência artificial de repente resolve tudo. E ele diz que vai usá-la também, segundo ele, para agilizar consultas e exames no SUS. E como isso funcionaria? Ele alega que vai integrar todos os hospitais e redes do Brasil inteiro que atendem o SUS. Então, se você está esperando por uma vaga de consulta, por uma cirurgia no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, mas ali não tem vaga, mas tem uma vaga lá em Manaus, lá em Roraima, ele vai avisar para você, olha, não tem aí, mas eu já agendei para você fazer o seu exame lá na divisa com o Paraguai, lá na divisa com a Colômbia. Você que se vire, como é que você faz para chegar lá? Problema seu. Mais ou menos como o articulador do programa de campanha dele fazia quando foi prefeito de São José dos Campos. Para São Paulo, você sabia que é SUS? Você pode ir em São Paulo pegar um hospital, sabia, né? SUS é aberto. E deixa eu falar para você. Você pode ir a São Paulo. Não, tá ruim o hospital. Vai para São Paulo ser atendida lá. Vai para Jacareí ser atendida lá. Pegou a malandragem, a jogada? Então, se o hospital da sua cidade não consegue te atender, ele vai justificar. Tudo bem, não dá aí? Vai fazer lá do outro lado do país. É tudo SUS, é tudo a mesma coisa. E os custos, aí é um problema seu. Eu tenho que garantir que você tenha acesso. Mas se você não consegue chegar lá, aí já a culpa não é minha. Afinal, a gente sabe que todo governante de direita tem aquela mesma síndrome do Homer Simpson. A culpa é dele e ele joga nas costas de quem quiser. E assim é ao longo de todo o plano de governo. Um monte de repetição das fórmulas e jargões do governo do pai dele, que ele não entregou, do tipo, vou cortar impostos, sendo que o governo Bolsonaro foi onde teve a maior carga tributária de toda a história do Brasil, porque ele sequer reajustava a tabela de imposto de renda e quem ganhava R$ 2.000 já tinha imposto de renda descontado na fonte. E não para por aí. Você lembra do Casa Amarela, que ele prometia construir casa mais do que Minha Casa Minha Vida? Bolsonaro prometeu, fez festa, lançamento, contou um monte de história e terminou os 4 anos de mandato sem entregar uma só casa, sem contratar uma só casa para pessoas carentes. Mas o Flávio disse que vai fazer com 2,5 milhões. E detalhe, é menos que os 3 milhões de novas residências que o Lula está fazendo no seu mandato através do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, promete coisas que já existem, coisas que já funcionam, repete promessas mentirosas do pai, mas na prática a ideia é sempre piorar a vida de todo mundo. Aliás, os médicos que abram o olho vivem bajulando esse sujeito, achando que, olha, eu sou melhor que os outros, os pobres estão melhorando de vida, se acham a última bolacha do pacote. Mas quem vocês acham que vai perder empregos com essa proposta do Flávio? Quem é que é o médico que pode abrir mão de ter
trabalho dentro da esfera pública. São poucos, não são todos que conseguem ser donos de suas clínicas, de hospitais particulares para faturarem em cima da desgraça. Portanto, melhor reavaliar suas escolhas, porque o Flávio Bolsonaro, a direita, sempre deixa claro que não está nem aí para ninguém. E vou deixar ainda mais claro, só não expôs no plano de governo o velho projeto da direita, que eles nem escondem nas casernas dos militares, de privatizar o SUS, porque aí ele sabe que seria a tampa de vez do caixão. Mas não duvide, começa sempre assim, sucateando, deixa faltar médico, deixa faltar serviço, fala para você, olha, eu faço o exame sim, faço a cirurgia, mas é 2, 3 mil quilômetros de distância, para você ir desacreditando do serviço, o serviço vai sendo sucateado, e daí lá na frente ele fala, já que o serviço público não funciona, por que não vamos privatizar? Não é isso que o amigo dele, Tarcísio de Freitas, fez no primeiro ano de governo com a Sabesp? Largou ao Deus dará para depois justificar que era melhor vender. Vendida, o que está acontecendo em São Paulo? Falta água direto, o povo fica às vezes uma semana sem água, a água quando volta, volta suja, vira e mexe, tem ar no meio dos encanamentos, para deixar a conta mais cara, a conta subiu, problema para tudo quanto é lado. Porque a fórmula do sucesso dessa gente, você sabe, é criar dificuldades para vender facilidades, para entregar ao Brasil inteiro, para amiguinhos deles, como eles estavam entregando para o Vorcaro, como eles entregaram para a turminha lá na festa da salsicha, da máfia contra os aposentados, você lembra? E quando a bomba estoura, na maior cara de pau, o sujeito que pedia no telefone 134 milhões por Vorcaro tem o cinismo de dizer que é o filho do Lula, que é o irmão do Lula, que é o Lula que tem que explicar o dinheiro que ele pegou de um dos maiores picaretas da nação. E você, o que pensa a respeito? O que você acha dessa proposta de trocar os médicos nos hospitais públicos para você ser atendido por um computador? O que você acha dessa coisa de dizer que está melhorando a agilidade do sistema para te empurrar de uma cidade para outra em busca de um serviço pelo qual você pagou por meio dos seus impostos? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar o seu like e hype o vídeo e lembre-se, toda vez que a direita volta a governar o país, é sempre a maldição do Tiririca. Pior do que tá, fica. E fica muito pior. Nós vimos o que aconteceu nos 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro, onde eles criaram uma crise econômica, uma crise política, para tirar a Dilma do poder, com a desculpa de que era só tirar a Dilma que tudo se resolvia. E resolveu para quem? Resolveu para os ricos, que deixaram o pato para a gente pagar. E a gente não pagou só o pato nesses 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro que o nosso povo sofreu. Nós pagamos um banquete inteiro para eles enquanto faltava comida nas nossas mesas. Portanto, abra o olho. Essa gente não pensa em você, não pensa na sua família, não pensa em ninguém. Só olha para o próprio rabo, para os próprios interesses e dos amiguinhos que os financiam. Portanto, se você depende do SUS, esse verdadeiro orgulho do Brasil, que em nenhum lugar do mundo oferece esse tipo de serviço gratuito, como é lá nos Estados Unidos, que se você não tiver plano de saúde, você morre na frente do hospital, abra o olho, porque esses caras só querem terminar o serviço de destruir o Brasil que foi começado pelo papai dele.